Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes proveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia, e no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar disse outra vez: não entrarão no meu descanso, porque, portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Vamos ao verso 4:14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, te engrandecemos, porque tu és o nosso Deus, tu tens cuidado de nós, tu tens revigorado as nossas forças. E nesse dia, Senhor Jesus Cristo, eu te suplico, revigora as nossas forças, revigore o nosso ser, meu Deus, para andarmos na tua presença. Senhor Jesus Cristo, por meio do teu Espírito Divino, trata as nossas feridas, feridas emocionais, feridas físicas, espirituais. Trata neste momento, te suplicamos, Senhor Jesus, pois tu és médico dos médicos. Eu te invoco, Senhor Jesus, nosso sumo advogado, toma as nossas causas em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos, Pai, nos proteja do mal, tira toda a ansiedade do nosso coração, trata do nosso ser, para que possamos, enfim, após termos batalhado, lutado, vencermos e entrarmos no teu descanso, o descanso prometido, Pai. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Muitos aguardam a nova ordem mundial. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde teremos corpos incorruptíveis, onde teremos saúde incorruptível, onde teremos a eternidade. Louvado seja, ó Deus Altíssimo. Nesse momento, eu coloco a minha vida, os meus sentidos à tua inteira disposição. Use-a, Senhor Jesus Cristo, para a pregação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Mais um ano está se findando, mais um ano está chegando ao fim, mais um ano difícil que não só nós, Igreja de Cristo, passamos ou estamos atravessando, como também o Brasil, por conta de uma pandemia que assim foi disseminada no mundo ocidental. Nós vemos que muitos estão cheios de feridas emocionais, feridas espirituais. Realmente o ano não foi muito fácil. Agora demos sinais de saída, mas
Parece que já se avizinha, já se aproxima um novo fantasma, um novo tormento, uma nova assombração, para de certa forma já deixar a cada um de nós, cristãos em especial, atentos para aquilo que pode suceder para os próximos meses. Alguns despreocupadamente buscam nas festas, no consumo, em outras atividades de entretenimento, tentar saciar esse cansaço, esse desgaste que foi mais um ano, como eu disse, um ano dificílimo. Eu imagino dentro das lojas que estão neste momento buscando aí venderem suas mercadorias, a pressão sobre aqueles que vendem vai ser um período de muito estresse, pois as pessoas querem vender, as pessoas querem consumir, as pessoas querem ali, esperando o seu 13º, saciar o seu sonho, atingir o seu objetivo. Uma coisa é certa, vai ser alegria para um lado, cansaço para o outro. Aqueles que produziram o ano inteiro nas fábricas sabem muito bem como os corpos estão cansados. Vai chegando o verão no final do ano e parece que os nossos corpos estão desidratados. Ocorre uma desidratação espiritual muitas vezes na vida das pessoas. Quem trabalha sob pressão sabe. Pressão emocional, pressão física, psicológica. E nós temos que buscar o tratamento para esses desgastes, para esses ataques nocivos, para as pressões da nossa sociedade no Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, nós na oração nós não estamos aqui aguardando melhoras por parte desses que regem a nossa sociedade, pois os seus intentos não são bons. Eles não têm aliança alguma com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, Igreja de Cristo, pautados pelo Senhor Jesus Cristo, aguardamos novos céus e nova terra. Se nós perdermos o foco do nosso olhar no Senhor Jesus Cristo, nós poderemos ficar no deserto, nós poderemos ficar no meio da caminhada, ou entretido em alguma vitrine, que com certeza não é um produto que vai agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então temos que tomar muito cuidado, estarmos atentos, com os olhos fitos da fé, apegados espiritualmente no Espírito Santo, tomando cuidado para que ninguém tome a tua coroa. A coroa de salvação já está sobre a tua cabeça. Tome cuidado para que ninguém tire, ou você mesmo, por descuido, esqueça lá, perto da vitrine onde você parou ontem. Então, a coroa já está, você já é mais do que vencedor, tão somente se você estiver com os olhos firmes, pela fé, pela confissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Veja a ilustração do escritor de Hebreus ao citar o Salmo 95, ao citar o período da criação que está no Torá Sagrado, trazendo-nos ilustrações, trazendo à memória alguns personagens da fé que promoveram descansos, repousos parciais para o povo de Deus, na pessoa de Davi, na pessoa de Josué, mas foram descansos provisórios. O nosso Deus, que transcende a tudo nessa terra, tem a oferecer a cada um de nós um descanso superior, um descanso que transcende tudo aquilo que alguém possa tentar produzir nessa terra, pois os homens são falidos, passivos de estarem morrendo e jamais conseguirão, pela ciência, produzir sensação de refrigério, de regozijo e de eternidade e de paz para a sociedade. Não existe tecnologia que possa promover a paz eterna. Por isso que existem as lutas e as dificuldades, como dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho, o maior teólogo lá no século IV, já dizia isso. As provações e lutas vêm com a finalidade de nos aproximarmos de Deus. Porque se nós construímos o nosso paraísozinho aqui na terra, é bem provável que muitos queiram ficar na terra. Veja quão terrível foi a situação de um povo que foi libertado da condição de escravo na terra do Egito. De repente, agora nas condições de livres e tendo um Deus que derrotou todos os deuses do Egito, preferiram voltar para o Egito e para os seus deuses e continuar na condição de escravo.
Nós temos que ter consciência que o Senhor Jesus Cristo nos libertou a nossa consciência da escravidão dos vícios, da escravidão da cultura mundana, e nos deu uma nova ótica, nos colocou em regiões celestiais, trouxe paz e quietude em nosso coração. Provisoriamente já estamos vivenciando esse descanso. Aceitamos ao Senhor Jesus Cristo pela fé, por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus em nós enxertada já começa a produzir descanso, porque nós sabemos que qualquer pandexmia ou qualquer situação, a morte, se possível for, não nos afastará do amor de Cristo, porque nós cremos na promessa, nós descansamos, repousamos na promessa. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não será a morte nem qualquer outra criatura que podem roubar de nós a salvação e o descanso que já está determinado sobre a nossa vida. Mas temos que entender que talvez você não vai morrer daqui a 3 segundos. Talvez você não vai morrer daqui a 3 anos. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo faltam alguns anos. Talvez pode ser no próximo domingo, nós já não estarmos aqui. Nós temos que estar preparados para entrarmos nesse descanso. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, isso já nos foi prometido, nós cremos nesse descanso, mas temos que lutar para entrar no descanso. Está difícil de entender, mas o texto de Hebreus, por mais complexa que seja a língua deste misterioso escritor da carta aos Hebreus, ele nos mostra por estas ilustrações. O povo foi resgatado da terra do Egito. Foram libertos, assim como o Senhor Jesus Cristo efetuou obra de libertação na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo disse que quando eu for levantado na cruz do Calvário, o mundo vai olhar para mim, porque eu vou dividir a história. E quem olhar para mim com fé e crer na minha ressurreição, ressuscitará dentre os mortos, ressuscitará espiritualmente, terá na minha vida e pelo meu ensinamento, ilustração de ensinamento para vencer nessa vida. Mas o que aconteceu com a ilustração do povo que foi resgatado na terra do Egito? Leia o texto auxiliar de 1 Coríntios, capítulo 10, mas em especial aqui no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, veja o que o escritor de Hebreus nos ensina. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito, conduzidos por Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja que a igreja de Cristo é tipificada lá no passado através do povo que foi resgatado da terra do Egito. Veja que o Senhor Jesus Cristo é um tipifica o Senhor Jesus Cristo, o Redentor que foi mediador das pragas, dos juízos para derrotar as divindades, para derrotar o império egípcio. Libertou o povo, ele foi uma espécie de libertador do povo, uma espécie de redentor. Mas veja que houve no caráter do povo, destes que foram libertos, a rebelião. Rebelião, apostasia, são palavras que andam juntas. Ou seja, somos libertados em Cristo Jesus para a novidade de vida, mas de repente na caminhada com Cristo, Cristo está nos conduzindo. Algumas pessoas chegam no deserto, quando chega a hora da provação, quando chega a hora da dificuldade, não quer mais andar ao lado do Senhor Jesus Cristo, quer buscar um atalho de refrigério, quer parar às vezes no oásis, e não tem que parar muito tempo naquele oásis, tem que avançar. Mas a pessoa quer parar no meio do caminho, quer buscar um outro atalho, um outro caminho, que não tenha que atravessar por muito tempo o deserto. Faz parte da agenda de Deus, muitas vezes nós temos que atravessar o deserto. Isso fez parte da agenda do Senhor Jesus Cristo, pois tão logo ele completa ali os seus 30 anos e antes de iniciar o seu ministério, o próprio Filho de Deus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por uma de suas criaturas que se rebelaram. Quem? Satanás.
E ele prevaleceu no deserto durante os 40 dias de consagração pelo poder da palavra. Ele não recebeu a palavra errada, ele recebeu a palavra errada do diabo, mas o Senhor Jesus Cristo rebateu com a verdade, pois ele mesmo escreveu a palavra, inspirou a palavra. Nós temos que tomar muito cuidado para que no deserto nós venhamos a receber a desinformação. Fragmentos da palavra de Deus que venham de certa forma trazer uma amenização do rigor da palavra. Sem santificação ninguém verá Deus. Mas veja que no deserto que nós estamos caminhando hoje, já tem alguns pseudo-pastores que querem trazer uma palavra mais amena, uma palavra que vem adequar a sua vida pecaminosa com o mundo que já está condenado. Este mundo jaz do maligno. Então tem que tomar muito cuidado para não ser enganado por Satanás, transvestido de pastor progressista, para enganar você. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, que repreendeu o Senhor com a palavra, com o que está escrito. O mesmo escritor de Hebreus diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Lá em Tiago diz que o caráter do Pai das luzes não tem sombra de variação. Caráter que varia conforme a música, conforme a condição climática, somos nós. Né? Você é bonzinho, mas pisou no teu carro, você fica nervoso, não fica? Nosso Deus é perfeito de eternidade a eternidade. Imagina um Deus que hoje amanhece de mau humor. Imagina um Deus, como nós vamos tratar aqui no sábado, acerca do sábado, um Deus que fica cansado. Ó, hoje eu não vou fazer nada por você porque hoje é sábado, tá? Não está escrito aí na minha palavra que é sábado eu descansei? Eu não quero um Deus que fica cansado, eu não quero um Deus mimimi, eu não quero um Deus que lança no rosto, que faz picuinha, mesquinho nas palavras. Eu quero um Deus perfeito ao qual é este que está revelado nas Escrituras. Veja, o povo se rebelou, porque é terrível a questão da familiaridade quando se anda no deserto. Às vezes você está andando com uma pessoa e aquela familiaridade, às vezes você está andando com uma pessoa tão boa, Deus prepara pessoas tão boas para andar do teu lado, mas essa questão da familiaridade, às vezes cria em você uma sensação de que você pode explorar aquele teu próximo, aquela pessoa que Deus colocou tão boa no teu caminho, aquela esposa tão boa que faz tudo por você, aqueles filhos bons que estão bem encaminhados na casa de Deus. Às vezes você quer explorar, e às vezes você quer dar uma puladinha de cerca, você quer adulterar, você quer fazer uma coisinha errada, você quer zombar de alguém. É o que aconteceu com o povo. Está caminhando no deserto e de repente começa a reclamar do maná, começa a reclamar das codornizes. Ah, estava melhor o melão do Egito, estava melhor lá a água do rio Nilo. Essa água da rocha aí, eu quero a água do rio Nilo, eu quero a água de Osíris. Troca, as pessoas começam a trocar. E aí quando a provação vem, a luta vem, é terrível. Isto é uma verdade, tinha que estar incrementado na Bíblia. Você só valoriza quando perde. Deveria ser incrementado na Bíblia, no livro de São Fernando, capítulo 1, né? Você só valoriza quando perde. É terrível. Quando perde, como diz o estrategista de guerra Sun Tse, palavra falada, flecha tirada, e o rio que você pisa, as águas não são mais a mesma, não tem mais como retornar, né? Veja, pecaram e foram prostrados no deserto. O que o Senhor quer dizer aqui no versículo 13, 17? Que por mais que você tenha sido salvo, num momento às vezes terrível que você estava prestes a morrer, Deus te salvou, Deus enviou um anjo, Deus enviou um servo, a palavra veio de encontro e mudou, interrompeu um curso terrível para a tua vida. Por mais que você tenha sido salvo, a coroa tenha sido colocada na tua cabeça, se você não peregrinar com Cristo em obediência, você estará fadado à derrota. Veja, os corpos daqueles que foram salvos, resgatados do Egito, eles pereceram no deserto. O deserto consumiu as carcaças daquele povo rebelde, apóstata, que abandona o Senhor no meio do caminho. E o Senhor, conhecendo na sua onisciência a cada um daqueles a quem Ele vai salvar, lembra da parábola dos talentos? Conhecendo o coração de cada um deles, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1.
deu uma oportunidade. O Senhor conhece a cada um, né? Então Ele sabe quem vai e quem não vai. E conhecendo aqueles, cada um deles, Ele disse, o Senhor jura, ó, o Senhor jurou, não vão entrar no meu descanso. Foram salvos, já tinham o descanso provisório. Aconteça o que acontecer, eu estou salvo. Para nós, igreja, isso também serve. Aceitei a Senhor Jesus, vou todo domingo na igreja, já sou salvo. Mas lute para obedecer, porque se desobedecer a palavra de Deus, viver em constante reincidência do pecado, sem buscar a santificação, será morto. Veja que ele fala aqui que não puderam entrar por conta da incredulidade. Incredulidade e desobediência andam juntas. Veja no versículo 4, 6. Portanto, visto que resta para alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Incredulidade e desobediência andam juntos. Você não crê que Deus é fogo consumidor? Você não crê que Ele é amor, zomba do amor de Deus? Você zomba dos atributos de Deus? Você não crê no poder da palavra dEle? É impaciente porque não obedece. Romanos capítulo 5, você age com desobediência e apostasia. Então, incredulidade, desobediência, apostasia andam juntas. Em especial, incredulidade e desobediência andam juntas. A dúvida, a receio em crer no que está escrito. Você leva a palavra de Deus a sério? Nós seremos julgados por toda a palavra frívola que sai da nossa boca. Mas por quantas vezes a nossa boca não parece com a boca do Senhor Jesus? Por quantas vezes a nossa boca não parece, né? Os nossos sentidos não parecem com os sentidos do Senhor Jesus Cristo em natureza humana, né? Então, desobediência e incredulidade andam juntas. Veja que ilustração pesadíssima o escritor de Hebreus está usando, e eu para a tua vida, agora nesse período que está chegando o Natal. Que aqui eu e minha esposa já fizemos um acordo aqui, nós vamos orar e repreender todo espírito de depressão. Porque algumas igrejas ficam com as portas fechadas e nós sabemos aí que tem um grupo grande de pessoas aí, né? Não vai sair estatística porque gera até uma certa vergonha, mas tem muito crente que fica depressivo, porque não está totalmente com seus olhos fitos no Senhor Jesus, mas está com os olhos fitos naquele que conseguiu um namorado, naquela que conseguiu um noivo lá, naquele que conseguiu um bem material, que conseguiu a sua conquista. Aí fica com aquele olhar de ciúminho, com aquele sinalzinho de ciúminho que vai gerar uma raiz de amargura, aí fica amarguradinho com Deus e privado da graça. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito que encarnou e gerou o Filho de Deus em Maria, que todo espírito de depressão seja afastado, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas ondas aí da plataforma do YouTube, que seja repelido e afugentado, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de depressão. Às vezes você está com a alma cansada. Caminhar no deserto não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa dificílima. Caminhar no deserto, nós desidratamos, precisamos de água, precisamos da água da vida. O Senhor Jesus Cristo que prometeu como água da vida verdadeiramente saciar a nossa sede. Falta pão muitas vezes na caminhada. Veja as lutas e dificuldades que o apóstolo Paulo passou na sua missão de ser o grande missionário padrão para todos os missionários, em lutas, dificuldades, tomando surra, quarentenas de vara, apanhei na sinagoga, sofri naufrágio entre falsos irmãos. Ali está simplesmente uma amostragem do que é verdadeiramente viver com Cristo Jesus e fazer a obra de Deus. Nós não sofremos nenhum décimo do que o apóstolo Paulo sofreu. Então nós não podemos perder o foco. E o apóstolo Paulo estava nos seus últimos instantes de vida. Basta você ler as epístolas da prisão e as epístolas pastorais, ele estava se alegrando. Alegrai-vos, porque ele sabia que quanto maior o sofrimento, por amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, maior seria o seu galardão.
no descanso eterno. Ele já sabia, breve eu vou me encontrar com o Senhor e terei o descanso merecido e o meu galardão. Então não perca o descanso, não se pode comparar com nada. Talvez você esteja aí em férias coletiva, ufa, vou descansar, já está programando a viagem, seu corpo está cansado. É muito importante que nessa viagem, é muito importante que dentro de casa, às vezes até quando você se esbalda no sofá e ali fica na tua posição de conforto, que o Senhor Jesus Cristo esteja intervindo na tua vida. Veja que ele fala no capítulo 4, verso 1. Portanto, ainda que tenham sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Veja que o escritor de Hebreus está se tratando aqui, em especial, aos hebreus, aos judeus, que naquela época estavam sendo perseguidos, não só pelos maiorais do judaísmo, e depois, posteriormente, seriam perseguidos por Nero, perseguições de todos os lados, ao ponto da igreja viver foragida. O povo, na situação de pressão e perseguição, poderia não estar se lembrando das passagens essenciais da Bíblia, das perseguições sofridas por Davi, das lutas de conquista de Josué, do que o Senhor ensinou no Torá, por meio da lei de Moisés. O povo poderia ficar ali, depois de tantos nocautes, tantos golpes do inimigo pressionando a igreja na Judéia, em Jerusalém, eles poderiam ficar abatidos e desanimados. E poderiam contrastar, porque naquela época o judaísmo tinha liberdade de culto, e o cristianismo começou a ser visto como uma organização subversiva. Note que o diabo ataca no lugar certo. O judaísmo, ele concedeu liberdade de culto, e o cristianismo, que é verdadeiro, seguidores do rei Jesus, passaram a ser perseguidos. Quer viver numa boa hoje? Procure uma religião ecumênica, procure uma religião sincretista, que aí você pode falar o que você quer na plataforma do YouTube e a plataforma não vai perseguir você. Procure viver politicamente correto, com neutralidade, agradando toda a cultura mundana, e você não será perseguido. Pregue verdadeiramente a palavra de Deus como ela é, e você será perseguido como o pastor Jorge Linhares. Glória a Deus, o advogado do pastor Jorge Linhares foi acionado e deu a vitória para ele. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. O diabo ataca. E o que o escritor de Hebreus quer dizer aqui? Assim como aquelas pessoas morreram no deserto por abandonarem, por se rebelarem, agirem com incredulidade, duvidarem do poder de Deus, foram mortas no deserto, bem assim, quem recuar do cristianismo, eu vou buscar uma religião ecumênica, vou buscar aqui uma religião sincretista, com vários Jesusinho bom aí, que toda religião tem uma espécie de Jesus, eu vou pegar esse Jesusinho aqui que não é perseguido, essa cruz mais leve, vai morrer no deserto, vai morrer na peregrinação e não vai entrar no descanso. Pareça ter falhado. Fiz questão de estar citando nesta mensagem hoje, do verso 14 ao 16, portanto, tendo um grande sumo sacerdote. Por que o escritor de Hebreus faz questão de citar logo nessa questão de perseverar para entrar no descanso, ele cita aqui o grande sumo sacerdote? Porque lá na antiga dispensação, no antigo concerto, o judaísmo tinha o sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano somente ele poderia entrar na presença de Deus. Eles viam nos sacerdotes os mestres aos quais eles iam buscar orientação. Eles viam nos sacerdotes aqueles que de certa forma eram mediadores das confissões, pois eles iam ali com seus pecados, suas dificuldades, seus litígios, suas lutas e dificuldades, e buscavam no sacerdote um advogado. Levavam ali os seus problemas. Veja como o escritor de Hebreus já começa desmontando que todas esses alvos, esses objetivos vistos no sumo sacerdote e nos sacerdotes iam se tornar obsoletos, porque eram humanos passivos de falha. Haja vista, na época do Senhor Jesus, Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes imprestáveis,
filhos de Belial, invejosos, corruptos, ciumentos, que conspiraram contra a vida do Senhor Jesus Cristo. Aí ele agora redireciona a fé dos judeus para quem? Não é para o sumo sacerdote, não é para o levita, não. Você tem que focar agora em quem? Nos grandes sumos sacerdotes, não é o pequeno Anás e Caifás, não. Não é aquele outro homem cheio supostamente do poder de Deus. Você tem que olhar para Jesus, que ressuscitou, Filho de Deus, que entrou no céu. Anás e Caifás entravam lá dentro do templo de Herodes, no lugar santíssimo. Né? E quem ficava, principalmente nós, Igreja de Cristo, gentios naquela época, ficavam lá para lá do terceiro átrio. Os levitas, o povo de Deus podia chegar até um átrio mais próximo. Os levitas do segundo e o, em especial, o sumo sacerdote podia entrar na presença do Deus Altíssimo no dia da expiação. Veja aqui que ele está dizendo que o Filho de Deus, entrou no céu, num lugar que transcende ao templo de Herodes, transcende ao tabernáculo que foi feito por mãos humanas, transcende o templo que foi feito por mãos humanas. Mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Vai chegar a hora. Hoje, meu Deus, já chegou o momento, principalmente ali para a janela 1040, nos países da janela 1040, que é difícil você declarar com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Andar com uma Bíblia debaixo do braço é correr risco de morte. Veja que ao longo da história as situações às vezes se assemelham e não é fácil. Veja que ele está exortando para os judeus: mantenham firme a confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Veja no verso 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentada em todas as coisas, porém sem pecado. Muita gente pensa, para Jesus foi fácil, Ele é o Filho de Deus. Não! Quando Ele adquire natureza humana, Ele se identifica com cada um de nós. E nas lutas pela vicissitude, na luta pela sobrevivência, nas dificuldades, na divergência de pensamento, nos embates, o Senhor Jesus Cristo mostrou e foi vencedor em todas as coisas. Ou seja, Deus não vai isentar ninguém de passar por dificuldades e lutas. No deserto, Deus não vai, de forma nenhuma, nos isentar de passar por toda a sorte de dificuldade do deserto. Porque o próprio Filho de Deus, em natureza humana perfeita, Ele venceu e sem pecado. Ou seja, convém mais agradar a Deus do que aos homens. Pedro disse isso cheio do Espírito Santo na primeira mensagem no dia de Pentecostes. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo, Filho amado, em quem Deus se compraz, nos dá o exemplo